Olá meus amigos, aqui é Jusemar Moraes, seja muito bem-vindo ao canal Notícias Gospel. Já se inscrevam, compartilhem e venham fazer parte para ficar por dentro de tudo que é notícia no mundo gospel. Vamos à matéria. Pastor Paulo Júnior declara apoio a Bolsonaro. Mesmo sem citar o nome do atual presidente, ficou claro o posicionamento pró-Bolsonaro do pastor em um vídeo publicado nas redes sociais. O pastor Paulo Júnior, fundador e líder da Igreja Aliança do Calvário, usou as redes sociais para declarar apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O líder religioso iniciou dizendo que somos cidadãos dos céus e da terra e por isso é preciso exercer os direitos e a cidadania terrena. Paulo Júnior também aconselhou os cristãos a não votarem em candidatos que são a favor do aborto, da ideologia de gênero, da legalização da maconha, entre outras pautas que são característica dos partidos de esquerda. O pastor deixou claro que não existe candidato perfeito, mas pediu para votar em candidatos que mais se aproximam dos valores defendidos pelos cristãos. Para concluir, Paulo Júnior disse que o voto é secreto e pediu que cada pessoa reflita antes de tomar uma decisão. Olá, queridos irmãos, eu estou aqui para falar de algo muito importante e que também envolve nós cristãos, que envolve a Igreja de Cristo, sobre as eleições. Muitas pessoas perguntam se o cristão deve se envolver na política, se o voto da igreja tem alguma relevância, se o papel da igreja não é apenas orar, jejuar pelas autoridades ou lutar a guerra espiritual, contra forças invisíveis e espíritos invisíveis, ou apenas orar pelas autoridades. E se a nossa vida aqui na terra, ou se as nossas opiniões e atos têm alguma relevância. Primeiro eu gostaria de responder essa pergunta te ensinando que nós somos cristãos e somos cidadãos de dois reinos. Ao nos convertermos, passamos a fazer parte do reino dos céus, do reino de Deus. Somos crentes em Jesus e obedecemos Ele como nosso rei e o seu programa de governo, a sua Constituição, que é a palavra de Deus. Esperamos a sua volta ou a nossa morte para então ingressarmos plenamente nesse reino, em novos céus e em nova terra. Entretanto, nós também somos cidadãos dessa terra, desse reino, e obedecemos também às leis e às constituições deste reino. Portanto, como cidadãos da terra, devemos exercer o nosso direito e a nossa cidadania. Você vai ver isso ocorrer com dois dos principais personagens do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele está sendo açoitado pela guarda romana, ele pergunta, ele usa o seu direito ali dizendo, é lícito você açoitar um cidadão romano? Então o guarda disse, eu não sabia que você era cidadão romano. Então ele fez uso do seu direito como cidadão romano, fez uso da sua cidadania, mesmo sendo um apóstolo. E aquilo protegeu, aquilo livrou, aquilo o salvou. Jesus também, quando foi indagado sobre pagar tributo a César, ele pega uma moeda e diz, de quem é essa imagem aqui? De César. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, ande em dia com o reino dos céus, o reino de Deus, do qual você faz parte, e também o reino aqui da terra, com a constituição da terra, da qual você ainda também faz parte. A segunda coisa que eu quero colocar, então, diante disso, diante desse direito que nós temos e devemos de exercer nossa cidadania, em quem nós devemos votar? Eu quero começar dizendo ou aconselhando em quem você não deveria votar como cristão. Você não deve votar em nenhum candidato que apoia o aborto, o assassinato de inocentes dentro do ventre das suas mães. Você não pode votar em quem apoia a ideologia de gênero, essa confusão, essa perversão na sexualidade, principalmente das nossas crianças.
Você não pode votar naquele que é a favor da diluição, da destruição da família e dos valores cristãos que nós tanto defendemos e os quais sustentam a nossa sociedade e a civilização ao longo dos séculos. Você não pode votar em candidatos que defendem a legalização das drogas, um mal que assola tanto o mundo inteiro e o nosso país, que destrói lares e fazem centenas, dezenas e milhões de jovens vítimas. Você não pode votar em candidatos que promovem a doutrinação nas escolas. Isso, deixando de ensinar aquilo que é básico, matemática, geografia, ciências, e plantando conceitos ideológicos na mente das crianças. Você não deve votar em candidatos que promovem perseguição religiosa, que tem preconceito e discriminação com aqueles que vão tolir os nossos direitos. Então eu comecei primeiro dizendo em quem você não deve votar. Candidatos então que defendem estas pautas, que defendem essas ideias ou essas ideologias anti-Deus, anticristãs, antifamílias, candidatos que censuram a verdade e que tolhem o cidadão dos seus direitos. Em qual candidato então você deve votar como cristão? Você deve votar num candidato perfeito? Não, porque não há e nunca haverá. Você deve votar num candidato necessariamente cristão? Não, porque a maioria deles não é cristão. Você deve deixar de votar? Não, porque talvez isso pode ser omissão e você pode, fazendo assim, deixar o mal prevalecer. Se você tem essa arma que é o voto, então você deve votar naquele que mais se aproxima dos nossos valores, daquele candidato que defende a verdade, daquele candidato que defende a vida, daquele candidato que defende a família, daquele candidato que defende princípios e valores semelhantes aos nossos. É claro que não vão ser todos os princípios, é claro que não vão ser todos os valores, mas aquele que vai dar liberdade ao povo, aquele que vai defender o direito do povo e o direito dos oprimidos, é aquele que vai dar liberdade cristã e religiosa, é aquele candidato que vai fazer valer a Constituição. Por fim, você deve votar no candidato que tem uma proposta de governo, ou que tem uma inclinação, ou o que tem uma tendência e princípios e valores mais aproximados daquilo que nós, como cristãos, cremos. Talvez você está se perguntando, os candidatos à presidência esse ano estão com um nível muito baixo, muito ruim. Eu sei, como eu disse, nós não temos que procurar um candidato perfeito, mas aquele que mais se aproxima. Não estou dizendo que esses princípios que eu falei, existam exatamente que apoie cada um deles e os viva integralmente. Mas você deve votar naquele destes que estão aí, que mais se aproximam destes princípios. Eu acredito que assim, Deus será glorificado, a igreja terá liberdade, os fracos e oprimidos terão seus direitos defendidos, o mal será combatido e teremos mais espaço para a pregação do evangelho, para a expansão do reino de Deus aqui na terra. O voto é um direito seu, é particular, é secreto. Você faz conforme a sua consciência e conforme a avaliação que você mesmo tem condição de fazer. Que você faça isso esse fim de semana e ore para Deus guardar a nossa nação dos maus, dos perversos, e que essa nação não seja governada por gente que defende princípios e valores corruptos e injustos. Deus tenha misericórdia do Brasil. Com o nosso voto e os nossos joelhos no chão, podemos mudar o rumo dessa nação. Deus abençoe. Informou o canal Notícias Gospel. Voltaremos diariamente às 14h com mais informações para vocês. Fique conosco, compartilhe, se inscrevam e venham fazer parte deste canal. Um grande abraço e até a próxima.